Naquele tempo, num dia de sábado, passava Jesus por umas searas e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comê-las. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer ao sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele iam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele, nem aos que com ele iam, mas só aos sacerdotes? Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ora, eu digo-vos que aqui está alguém que é maior que o templo. Se vós soubesseis o que quer dizer, quero a misericórdia e não sacrifício, jamais condenaríeis inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do próprio sábado. Partindo dali, foi à sinagoga deles, onde se encontrava um homem que tinha seca uma das mãos. E eles, para terem de que o acusar, perguntaram-lhe: É permitido curar aos sábados? Ele respondeu-lhes: Que homem haverá entre vós, que tendo uma ovelha, se esta cair no dia de sábado a uma cova, não a tome e não a tire de lá? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é permitido fazer bem no dia de sábado. Então disse ao homem: Estende a tua mão. Ele estendeu-a, e ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus, saindo dali, tiveram conselho contra ele sobre o modo de o levarem à morte. E Jesus, sabendo isto, retirou-se daquele lugar. Muitos seguiram-no, e curou-os a todos. Ordenou-lhes que não o descobrissem, para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma pousa suas complacências. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá alguém a sua voz nas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça triunfar a justiça. E as nações esperarão no seu nome. Então trouxeram-lhe um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, de sorte que falava e via. E ficaram estupefatas todas as multidões e diziam: Não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Este não lança fora os demônios, senão por virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Porém Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda a cidade ou família dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás lança fora a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu lanço fora os demônios, por virtude de Beelzebu, por virtude de quem os esperem vossos filhos? Por isso é que eles serão os vossos juízes. Se eu, porém, lanço fora os demônios pela virtude do Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Como pode alguém entrar na casa de um valente e saquear os seus móveis se antes não prender o valente? Só então lhe poderá saquear a casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem não junta comigo desperdiça. Por isso vos digo: todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado,
Porém, o que é de ser contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizei que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizei que a árvore é má e o seu fruto mau, pois que pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras! Como podeis dizer coisas boas, vós que sois maus? Porque a boca fala da abundância do coração. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o mau homem tira más coisas do seu mau tesouro. Ora, eu digo-vos que de qualquer palavra ociosa que tiverem proferido os homens, darão conta dela no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado ou condenado. Então lhe replicaram alguns dos escribas e fariseus, dizendo: Mestre, nós desejávamos ver algum prodígio teu. Ele respondeu-lhes: Esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro prodígio senão o prodígio do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra a ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito imundo saiu de um homem, anda errando por lugares áridos à busca de repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e quando vem, a encontra desocupada, varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Estando ele ainda a falar ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos se achavam fora desejando falar-lhe. Alguém disse-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão ali fora e desejam falar-te. E ele, porém, respondeu ao que falava: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. E juntou-se em volta dele uma grande multidão de gente, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca e sentar-se nela. E toda a multidão estava em pé sobre a praia. E disse-lhes muitas coisas por parábolas. Eis que um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e frutificou. Uns grãos deram 100 por um, outros 60, outros 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Chegando-se a ele, os discípulos disseram-lhe: Por que razão lhes falas por meio de parábolas? Ele respondeu-lhes: Porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem lhe será dado, ainda mais, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se insensível, os seus ouvidos tornaram-se duros, e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e eu os sarei. Ditosos, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não o ouviram. Ouvi, pois, vós, o que significa a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino do Evangelho e não lhe presta atenção, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo da estrada. O que recebeu a semente no lugar pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, não tem em si raiz, é inconstante. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que recebeu a semente entre espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados deste século e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutuosa. O que recebeu a semente em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende, esse dá fruto, e umas vezes dá 100, outras 60 e outras 30 por um. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou cisânia no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu então a cisânia. Chegando os servos do pai de família, disseram-lhe: Senhor, porventura não semeaste tu boa semente no teu campo? De onde veio, pois, a cisânia? E ele respondeu-lhes: foi um inimigo que fez isto. Os servos disseram-lhe: queres que vamos e a arranquemos? E ele respondeu-lhes: não, para que não suceda que, arrancando a cisânia, arranqueis juntamente com ela o trigo. Deixai crescer uma e outra coisa até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos segadores: colhei primeiramente a cisânia e atai-a em molhos para a queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é maior que todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm aninhar sob os seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha até que o todo fica fermentado. Todas estas coisas disse Jesus ao povo em parábolas. E não lhes falava sem parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta que diz: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus, despedido do povo, foi para casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola da cisânia no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A cisânia são os filhos do espírito maligno. O inimigo que a semeou é o demônio. O tempo da ceifa é o fim do mundo. Os segadores são os anjos. De maneira que assim como é colhida a cisânia e queimada no fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual, quando um homem o acha, esconde-o, e pelo gosto que sente de o achar, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um mercador que busca pérolas preciosas, e tendo encontrado uma de grande preço, vai, vende tudo o que tem e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar que colhe toda a casta de peixes. Quando está cheia, os pescadores tiram-na para fora, e sentados na praia, escolhem os bons para cestos e deitam fora os maus. Será assim no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam, sim. Ele disse-lhes: Por isso, todo o escriba instruído nas coisas do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de dizer essas parábolas, partiu dali. E, indo para sua pátria, ensinava nas suas sinagogas, de modo que se admiravam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Porventura, não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde vem, pois, a este todas estas coisas? E estavam perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: Não há profeta sem prestígio, senão na sua pátria e na sua casa. E fez ali poucos milagres, por causa da incredulidade deles.